Olá, galera do Já Passei Educação. Olha aí, mais uma oportunidade de concurso que saiu na cidade de Ribeirão Preto. E claro, você vai ter aqui o curso do Já Passei para professor, né? PEB 1 e claro, tem uma novidade. Você pode colocar aí um cupom FABINÁCIO15 e você vai ter um desconto de 15%. Então, eu vou deixar aí o link, né, para você fazer inscrição no curso e você digitando lá na área de cupom FABINÁCIO15, 15% de desconto. Olha aí que legal. Então, concurso na cidade de Ribeirão Preto, a gloriosa e quente Ribeirão Preto, né? Cidade faz um calor danado, mas é muito legal, uma cidade muito boa. Então, esse concurso, ele tem validade, né? A lista de aprovados por 2 anos, sendo prorrogado por mais 2, né? Então, essa lista vai chamar bastante. A gente sabe que é assim que funciona, principalmente em cidades grandes como Ribeirão Preto, né? Então, olha só aqui, tem professor de educação básica PEB 1, o edital sai com 10 vagas na partida. Vale lembrar que isso aí, valendo por 2 anos mais 2 anos, essa lista vai correr, né? Tem muita aposentadoria, pessoas que se exoneram, enfim. 6 vagas, né, na geral, 2 de PCD e 2 para a população negro parda, né? A remuneração inicial é 5.292, certo? E 78 centavos por 210 horas ao mês. Você tem que ter habilitação em nível médio na modalidade normal, né? Um antigo curso aí de técnico de... Algumas pessoas chamavam de técnico de magistério, né? Mas esse curso, o curso normal superior, que foi um curso em EAD que saiu, não é qualquer curso normal superior, tá, gente? É um curso que existiu aí durante um tempo, mais ou menos, já faz acho que uns 5 anos que não tem mais, né? Ou a própria pedagogia, né? A taxa de inscrição é barata, R$ 28,20, preço bom, né? Preço bom. E olha aqui, além de professor de educação básica 1, você tem de gestor escolar, olha a quantidade de vaga para gestor, 160, é isso mesmo que você ouviu. Se você tem interesse em ser gestor, aqui é uma grande oportunidade. 118 vagas no geral, 10 para PCD e 32 para pessoas negras e pardas. 6.750 o salário, 40 horas semanais. Aí você tem que ter licenciatura plena em pedagogia ou pós em gestão, ou, tá, gente, ou e ter no mínimo 5 anos de efetivo magistério da educação básica pública. R$ 33,60 a taxa de inscrição, baratinho, né? E a gente tá vendo aí concursos com R$ 100. E a banca é RBO, né? Não falei a banca, olha aí, é RBO, né? Uma banca até relativamente conhecida e faz muitos concursos, faz região de Barueri, faz outras regiões. Supervisor de ensino, 10 vagas, 6 na geral, 2 PCD e 2 para negros e pardos, o salário 9.635, 340 horas ao mês. A licenciatura plena em pedagogia, gestão escolar, e aqui 8 anos de efetivo exercício no magistério da educação básica, também R$ 33,60, né? Então, a inscrição tá boa. As condições para inscrição, né? Você no dia da posse, você tem que ter comprovada na data da posse ser brasileiro, ter 18 anos, tá em dia com a justiça eleitoral, justiça militar, né? Ter todas essas questões. Não ter nenhum tipo de crime, antecedentes criminais, né? Ou que lhe inviabilize para a contratação em cargo público, né? Então essa documentação você tem que ter aí para não ter problemas. As inscrições começam no dia 21 de junho e encerram no dia 21 de julho, né? Começa em 21 de junho e termina em julho, né? No horário estabelecido. Você vai fazer lá no endereço eletrônico concursosrbo.com.br, sempre inscrição pela internet, né?
Então você vai fazer toda a sua documentação, cuidado na hora de pagar o boleto, né? Sempre prefira aí os aplicativos de banco ou você pode também pagar no próprio banco, tá? Evite aí outras formas que normalmente podem colocar em risco, né? A partir do dia 4 você deve conferir, né, nos endereços eletrônicos lá os dados de inscrição, se está tudo certinho, se sua inscrição está confirmada, para você poder fazer tudo certo, né? Se tiver algum problema, aí você vai mandar um e-mail lá para o e-mail dúvidas@rbo.com.br, né, para ver o que aconteceu. Aí você vai mandar o comprovante caso dê problema, né? Normalmente as coisas fluem bem, né? Então tudo isso você vai fazer para fazer sua inscrição, sempre conferindo. Quando for, né, alguma documentação, por exemplo, para condições especiais, né? Então você tem que enviar em AR, tá? Ou SEDEX, né? Então olha aqui, né? O candidato que desejar concorrer à vaga com pessoas com deficiência, ele deve, e precisar de condições especiais, ele deve mandar via SEDEX aqui como está, ou AR, né? Com aviso de recebimento, tá? Então sempre importante estar atento a isso para você não perder essas questões, né? Aí AR, SEDEX, sempre os documentos quando forem, isso. E para qualquer coisa, lactante, também solicitação de inclusão de nome social, tudo isso você deve fazer aí pelo SEDEX AR, tá? Então sempre isso. O candidato com deficiência, né, vai concorrer lá aos 5% das vagas, a gente já viu lá como está. E aí você tem que enviar toda a documentação, obviamente, sempre com os laudos atualizados, né, dentro da lei, da questão das leis da pessoa com deficiência, né? Então aqui o edital traz também essas condições e é importante você observar isso, tá? Existe aí toda uma condição para você fazer inscrição para a pessoa com deficiência. E se você solicitar a taxa de isenção da inscrição, se você for doador de medula óssea, você pode pedir, né? Aí você tem que mandar o RG, frente e verso, CPF, né? O documento que comprova que você é doador, tá? Se você está cadastrado no CAD único também, se você tem renda familiar mensal igual a 3 salários mínimos ou renda per capita até meio salário mínimo, também você pode pedir, né, isenção. Se bem que, gente, aqui tudo isso você vai mandar para o SEDEX, né, toda essa documentação para pedir isenção. E a isenção é no período de 21 a 29. Bacana aqui que a banca dá um pouco mais de prazo, né? Porque tem banca que dá só 2 dias. Então é do dia 21 ao dia 29. E aí lá você vai entrar no site, vai imprimir o formulário de isenção e vai enviar os documentos por SEDEX ou AR para RBO, tá? Então não é tão cara a inscrição, né? A gente vê inscrição aí de R$100. Essa até que tá mais dentro aí do, né? E claro, tem que ser verdadeiras informações, porque se você por acaso mandar alguma informação falsa, você pode ser eliminado do concurso, e mesmo que você passe, depois você pode perder a sua vaga, caso seja descoberto, né? Ah, mandei lá, eu não ganhava o que pediu de salário, né? Então, cuidado. Das vagas para pessoas negras e pardas, né? Então tem lá a reserva de 20%, certo? Das vagas, já vimos lá no edital, né? E aí você tem que fazer a autodeclaração, né, de que é preto ou pardo, conforme a cor utilizada pelo IBGE, né? O IBGE utiliza essas expressões, preto ou pardo, branco, né, e indígena. Você vai fazer lá a inscrição online, normal, anexar por meio de no campo recursos, né, a autodeclaração com a foto 5x7 digitalizada e o vídeo de no máximo 30 segundos até o dia útil
subsequente ao término da inscrição. Então veja, tem um vídeo, né? Você tem que fazer um vídeo de no máximo 30 segundos e mais a foto, tá? Então cuidado, porque você tem que mandar esse vídeo de acordo com as especificações aqui, né? No total de 1,5 megabytes, né? Então, antes de realizar o upload do arquivo zipado, verifique se não há possibilidade de substituição de arquivo já enviado ou novo envio. A autodeclaração, a foto e o vídeo terão somente validade para o concurso desse edital. A filmagem, né, o candidato deverá conferir a qualidade da foto e do vídeo, principalmente se a filmagem está nítida, de forma a permitir a análise dos conteúdos anexados. A filmagem deverá ser realizada no fundo branco, de frente e posteriormente em perfil, não podendo filmar com toucas, lenços, bonés, óculos. E exclusivamente para as mulheres deverão deixar os cabelos soltos, né? Então tem toda um critério aí para você fazer sua inscrição como afrodescendente, né? Ou negro, pardo. Então vai ter uma comissão de heteroidentificação, né? Então você tem que estar atento aí para realmente ver se você enquadra nessa questão negro ou pardo, né? Para não ter problema, né? Sempre eu falo isso, faça a coisa certa para dar tudo certo, né? Não faça coisa errada, porque aí pode dar errado e você pode perder uma grande chance. A relação dos candidatos vai ser publicada no endereço eletrônico e, claro, se tiver algum problema, você pode entrar com recursos, né? Com o caso, não foi deferido e tal. As provas, ó que bacana, gostei muito desse edital porque ele possibilita aí você fazer até as 3 provas, né? Então, ó, o professor de educação básica, o PEB 1, ele vai fazer uma prova objetiva e uma dissertativa e os títulos, né? Lembrando que a objetiva e a dissertativa são classificatórias e eliminatórias e os títulos não, são meramente classificatórios. As questões, né, da parte geral, você tem os conhecimentos gerais, você tem aí 10 de língua portuguesa e 10 de matemática e 50 questões de conhecimentos específicos, né? Provinha também aí longa, né? Prova puxada, né? Isso aí a banca caprichou no número de questões, certo? Então a prova o que eles colocam aqui de POG, né? POCG, né? Conhecimentos gerais e posse conhecimentos específicos, só para você entender essas siglas que aparecem aqui em cima, né? Posse e POCG. Então são 10 de português, 10 de matemática e 50 de específicos. E aqui, gestor escolar, a mesma coisa, objetiva, dissertativa e título, supervisor de ensino também 10 de português, 10 de matemática, 50 de conhecimentos específicos. Então seguiu aí a mesma linha, é uma banca que trabalha sempre com 4 alternativas, então você tem que estar atento a isso. As provas serão na cidade de Ribeirão Preto, nas datas previstas de 10, 17 e 24 de setembro. Olha que legal, cada dia tem uma prova. 10 vai ter de gestor, né? Dia 17, professor de educação básica. E dia 24, supervisor de ensino. Se você tem condição de fazer, atende aí os requisitos, tem condição de fazer as 3, pô, legal, porque você pega 3 finais de semana fazendo prova, isso vai te dar uma canja muito boa e vai aumentar as suas possibilidades, né? Porque, por exemplo, gestor tem muitas vagas, professor vai chamar bastante, então é bem interessante você fazer essa maratona de provas, né? Então, qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a RBO, né? Que eles têm lá um atendimento, um saque. Sempre levar os documentos no dia da prova, documento com foto, né? RG, você tem que levar caneta de tinta preta, azul, lápis, aí segue, né? Borracha macia, não pode usar equipamento eletrônico, cuidado, né? Para você não levar documentos que não sejam aceitos, então é importante sempre levar documento com foto. Se você teve seu documento roubado, você pode levar o BO desde que não faça mais de 30 dias, né? Então precisa estar atento nisso
para não ter bobeira. Não pode entrar com qualquer equipamento eletrônico, né? Se você levar o celular, ele vai ser acondicionado lá num saquinho, não pode boné, Walkman, protetor auricular, essas coisas são proibidas, relógios também, né? Então, você vai fazer a prova, você vai usar uma caneta esferográfica preta ou azul, né? Na parte dissertativa também você vai escrever de caneta, você tem aí uma parte para fazer um rascunho. E a totalidade das provas terá duração de 5 horas, gente. Ó, é um tempão de prova, né? Porque muitas questões e tal. E após decorrido 1 hora, o candidato, ao terminar sua prova, poderá levar o caderno, ó, 1 horinha, hein? Aí o cara é fera, hein? Ou não fez nada, né? Será fornecido, né? Só pode sair da sala decorrido 1 hora depois. Não pode usar qualquer meio ilícito para fazer a prova, porque senão você pode ser eliminado, né? Deu uma corrida que tem que respeitar os fiscais. Ao final da prova, os 2 últimos assinam, né? Então saem juntinhos, né? A prova, ela vai valer de 0 a 100, certo? De 0 a 100, score bruto, né? Então vai valer de 0 a 100. O cálculo final será considerado na prova objetiva o candidato que obtiver pontos iguais ou superior a 60. Preste bem atenção, normalmente é 50. Aqui, ó, 60 para você ser habilitado, né? Então você tem que ter 60 questões, aí 60 questões não, 60 pontos, né? Melhor dizendo, e 60 pontos de 0 a 100, né? Então será considerado inabilitado o candidato que obtiver 0 pontos em qualquer das competências de avaliação, português, matemática e conhecimentos específicos. Então vamos supor, tirei 60, mas zerei em matemática, estou eliminado, tá? O candidato não habilitado na prova objetiva será eliminado do concurso. Prova de títulos, né? Então a gente vai ter uma prova de títulos também que você vai entregar, e aí você deve enviar esses documentos via SEDEX para a RBO, contendo aí toda a documentação do título. Cópia do título, cópia do RG, né? Aquele padrão que tem que seguir. E a prova de títulos, como eu falei, não é eliminatória, tá? Sempre diplomas reconhecidos, né, pelo MEC, CAPES-MEC, tá? Então isso é importante. E aqui os valores dos títulos, né? Doutorado vale 3, certo? Doutorado, e aí tem que ter a data de conclusão e aprovação da dissertação de tese. O mestrado a mesma coisa, só que o mestrado vale 2. E pós-graduação, aquela de 360, você pode entregar 2, né? Então a cópia, certidão de declaração do curso, indicando o número de horas, tal, realização, tudo certinho. Você tem que enviar por e-mail, por SEDEX AR, tá? Então, muita atenção, né? Ó, o candidato deverá enviar os documentos abaixo via postal SEDEX com carta de aviso de recebimento para a empresa RBO até o dia útil subsequente ao término da inscrição. Então, até o dia útil subsequente ao término da inscrição, você tem que mandar. Você não vai deixar para mandar em cima da hora, né? Se você tem título, tem que mandar até o último dia, até o dia útil subsequente à inscrição, né? Então, cuidado. Prova dissertativa será aplicada na mesma hora, local e data. Então, é na mesma hora. Ela vai valer de 0 às 10, né? E para ser habilitado, você tem que tirar no mínimo 5, ou mais que 5, obviamente, né? Então, a prova dissertativa, ela vai ser o quê? Consistirá na elaboração de uma questão teórico-prática que deverá ser respondida com um texto dissertativo argumentativo que versará sobre o conteúdo programático estabelecido no respectivo anexo 2 desse edital. Então, a prova dissertativa, né, que você tem que escrever à mão ali, pá, letra boa para que as pessoas entendam, certo? Seguir as regras direitinho de uma dissertação, né? E aqui as regrinhas. Se você, por exemplo, o que vai ser avaliado? O tema.
Fez o tema adequado, né? Vai valer de 0 a 5 pontos. 5 pontos se atendeu totalmente o tema, 3 pontos se atendeu parcialmente ao tema, 1 ponto se tangenciou o tema e 0 pontos, né? Aí zerou, se fugiu do tema. Estrutura do período e parágrafo vai de 0 a 2,5 pontos. Então, se o seu texto não tem falha de progressão, né? Pode até ter uma falha de adequação vocabular, sem comprometimento do geral, você tem 2,5 pontos. 2 pontos, textos com poucas falhas de progressão, porém sem comprometimento da geral. 1 ponto, texto com falhas de progressão que afetaram a compreensão geral. E 0, se tiver muitas falhas, comprometendo altamente a compreensão geral, né? O domínio, estilo formal da língua, vale 2,5. Então, texto com excelente domínio da língua padrão. 1 ou 2 falhas são aceitáveis, desde que não sejam graves, né? Desde que você não faça nenhuma besteira grande. E assim, gente, o pessoal tem escrito como escreve no WhatsApp, por incrível que pareça, não pode abreviação VC, né? Não, isso não existe. Então, assim, as pessoas têm que ter muito cuidado, porque elas acabam pegando essa mania e aí perdem pontos, né? 2 pontos, texto com pouca falha. 1 ponto, texto com várias falhas do uso padrão. E texto altamente comprometido quando ao uso do padrão, né? Então, separação de sílabas, por exemplo, errada. E essa prova, ela vai, como a gente falou, de 0 a 10, tendo esses critérios. Será atribuído nota 0 se você fugir da proposta apresentada, não apresentar texto sob forma não articulada verbalmente, desenho, número, palavras soltas, versos, for assinado fora do local apropriado, apresentar qualquer sinal que de alguma forma possibilite a identificação do candidato, for escrita a lápis em sua parte ou totalidade, estiver em branco, apresentar letra ilegível e número de quantidades mínimas não atingidas, né? No caderno de questão vai vir lá a quantidade mínima de linhas, né? E aí, claro, a classificação final vai ser a nota da prova objetiva, mais a nota da prova objetiva, mais a prova dissertativa e mais os títulos. Empates, né? Então, se tiver empate, você vai ter aí os empates. Então, o candidato com mais idade, né? Seguindo o estatuto do idoso, ele vai enfim, né? Poder aí ficar na frente. Aí vem depois as provas de conhecimentos específicos, tiver maior idade, tudo isso, certo? Então, se você foi jurado, isso também conta para o critério de desempate. Recursos, né? Então, recursos, o candidato disporá de 2 dias úteis para fazê-lo, certo? Então, o candidato tem sempre 2 dias úteis. Saiu o endereço da banca, 2 dias úteis, sempre 2 dias úteis, tá bom? Bom, que mais? Vamos ver aqui mais detalhes do edital. A nomeação aqui, claro, depois que você passar, aí tem todos os documentos que você tem que apresentar para a prefeitura quando você passa, tá? Então, toda essa documentação aí que você tem que entregar, fazer exame, isso aí é depois, né, quando você passou. As disposições finais, aqui vem instruções gerais, contato da banca, e-mail, para você poder aí, caso tenha alguma dúvida, certo? E nós vamos falar aqui do gestor escolar, o papel. Aí é claro, né, tem aqui as atribuições, exercer a direção, né, das atividades da unidade, não tem muito dúvida disso. Também o professor PEB1, a descrição do cargo, o que faz, o supervisor de ensino, né? Então, na área pedagógica, na área administrativa, assistir tecnicamente e tal, todo o papel aí do supervisor. E aí nós vamos para o conteúdo, tá? Esse conteúdo aqui, gente, tem de língua portuguesa, né? Aí RBO, interpretação de texto, estruturação, sentido próprio, coesão, ortografia, pontuação, acentuação, crase, sintaxe, matemática, resolução de problemas, operações,
múltiplos divisores, números reais, equação de primeiro grau, média, simples, perímetro, raciocínio lógico, e aí vem os específicos, né? Então, vários autores aqui, todos esses autores aqui, você vai ter no curso, além de português e matemática, você vai ter esses autores aqui, ó, comentados em vídeo, né? Então, a Vera Maria Candal, a Mantuan, aqui autores conhecidos, né, que estão sempre caindo aí, alguns menos conhecidos, mas você tem Felipe Ares, que fala História Social da Criança e da Família, um livro bem bacana, a Marta Coll, que é um Vygotsky, né, um clássico aí também. Então você tem Dermerval Saviani, História Yves Lattaille, Vygotsky, Thelma Weiss, autores até conhecidos, outros menos conhecidos, né? E você tem a parte de legislação, né? O documento da Secretaria de Educação Especial, aí aqui o texto do Gilles Bruguère, né? Espero que eu tenha acertado. O de Lattaille de novo, então um edital longo de autores, né? Por isso que é importante você ter um material, ó, Terezinha Rios, né? Então por isso que é importante você fazer o curso, porque aí já te adianta bastante, ó, porque são muitos autores, Edgar Morin, alguns conhecidos, a Kishimoto, né? Alguns bem conhecidos, que tem Maria Carmen Barbosa, falando aqui dos bebês, é um artigo dela, né? Então, você tem aí alguns conhecidos e outros, a Zilma Oliveira, Vygotsky, Terezinha Rios, bastante coisa. E bastante coisa de legislação aqui, né? Tem o Paulo Foch, que, né? Eu sempre erro o nome dele. E aqui, ó, por exemplo, documentos do Ministério da Educação. Então, muitos documentos do Ministério da Educação, Educação Infantil, Igualdade e Diversidade, né? LDB, Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005, Constituição, ECA, pareceres, né, o 17 da Educação Especial, das diretrizes curriculares, o parecer 20 de 2009, a resolução 1 de 2004, as diretrizes curriculares da educação infantil, a 5 de 2009, e várias leis, né, várias leis aqui. Então, muita coisa aí, a Lei 13.146, alguns artigos, Lei Federal 10.639, então, bastante coisa, e as leis locais aí do regime jurídico dos funcionários de Ribeirão Preto e a lei complementar de Ribeirão também aqui. Então, bastante coisa aí, o referencial curricular da rede de Ribeirão, né? Tudo isso você vai ter aqui no Já Passei. E para o cargo de gestor, bastante coisa também, né? Então, bastante autores aqui, né? Alguns bem diferentes aí, outros conhecidos como a Regatieri, né? Documentos do MEC, a Base Nacional Curricular, o Libânio, autores conhecidos como Heloísa Luque, mas também um edital extenso, a Mantuan, alguns você vai encontrar também lá no PEB 1, né? Mantuan, Heloísa Luque, Gestão em Cultura, Gestão Participativa, Demerval Saviani, né? Maria Carmen Boqueto Remorel, né? Mediação de conflitos nas escolas, documentos do MEC, tá? Bastante documento do MEC aqui, textos da Mantuan, Felipe Aires, bastante, Thelma Weiss, Abala, Howard Gardner, que fala das inteligências múltiplas, né? Um livro bastante interessante, eu gosto muito desse livro. O Lucchesi, Avaliação, Antônio Flávio Moreira, Indagações sobre o Currículo. Estou citando alguns aqui, né? Perrenot, 10 Novas Competências. O edital é bem longo, Celso Vasconcelos, Vygotsky, né? Tem 2 textos do Vygotsky e muita legislação aqui, muitos documentos do MEC, né? Sobre infância, sobre desemparedamento da infância, bastante documento do MEC e uma legislação bastante robusta aqui, ó. LDB, Constituição, lei, resolução, bastante resolução das diretrizes gerais, né? As leis de Ribeirão. Então, como cargos de direção e principalmente supervisão, ó, você tem até manual do terceiro setor aqui do TSE, capítulo 7, de Código Penal, ó, artigo 312 a 327.
Você tem a Lei Federal 13.019 aqui, artigo 51 a 78, resoluções 1000 aqui em PDF, né? Então tem bastante resolução da Secretaria Municipal de Educação. Então o edital é robusto aqui de diretor, né? Normalmente diretor e supervisão caem mais. E para supervisor o edital bastante parecido, né? Tem algumas novidades de autores, mas basicamente os mesmos que eu falei, e as novidades vão estar muito mais lá na parte de legislação. Tem mais um pouquinho, mas também bem parecido, né? Então, ó, bastante documento do MEC, né? Alguns textos aqui, como da Ilma Passos, que é o projeto político-pedagógico, e legislação bastante robusta aqui, né? Bastante coisa para você estudar, política nacional de alfabetização, né? Que até foi revogada recentemente, enfim, mas tá aqui, né? Então, vamos ver como é que vai ficar isso. Lei 13.000, Plano Nacional de Educação, bastante coisa. Resoluções também, aquelas resoluções também, decreto, Código Penal, Manual do Terceiro Setor, praticamente a mesma coisa de diretor. Por isso que é legal, você estuda para um, já estuda para outro, dá para conciliar esses dois cargos tranquilamente, tá? E em dia diferente, aí fica tudo certo. Aqui, declaração para candidato com deficiência, e também aqui a dos títulos que você tem que enviar. E não esqueça, se você vai fazer o curso, clica aí no link, coloca lá o cupom FABINÁCIO15. Olha aí, eu já passei dando um baita descontão se você colocar FABINÁCIO15, 15% de desconto. Olha que legal, para você fazer esse concurso, que é muita vaga, hein? Professor, 10 vagas só, né? Tem gente que já mata o sonho na saída, né? 10 vagas, não vou nem fazer. Aí quando vai ver, chama 200 pessoas. Aí a pessoa, nossa, devia ter feito. Olha o que eu ouço isso, gente, não mate o seu sonho. Sempre é uma oportunidade. Eles colocam 10, vão chamar mais. Gestor já saiu 160, supervisor já partiu de 10. Olha quanta vaga, olha quanta oportunidade. E você não pode sair já se autoderrotando. Então vamos lá, faz o curso, digita aí FABINÁCIO15, clica no link lá, compra o curso, FABINÁCIO15, 15% de desconto, tá bom? Aguardo vocês. Grande abraço e até a próxima. Quero ver vocês aprovados aí em Ribeirão, hein? Ribeirão, vamos lá no Pinguim comemorar todo mundo. É isso aí. Grande abraço, até a próxima.